Olá, amigos! Estamos de volta e hoje a gente vai falar de um assunto, obviamente, sobre algo que impacta muito, né, diretamente nossa saúde e também, o bem-estar. Vamos falar sobre nutrologia. Afinal, o que faz um nutrólogo, né? O que é que ele faz, quando precisa dele? Nós devemos procurá-lo quando? Como é que a alimentação pode, realmente prevenir doenças, interferir na saúde da gente? Nós somos realmente aquilo que comemos? Para orientar essa conversa e para ser melhor dirigida, nós vamos conversar com quem entende do assunto. O médico José Ernesto dos Santos, que já está aqui comigo, especialista em nutrição esportiva e metabolismo. Zé, primeiro de tudo, um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. De tiberense para tiberense. Sem dúvida. Faz tempo que a gente está para marcar, né, Zé? E acabou hoje dando certo. Vamos Deu festejar, com certeza. O Zé, o que é a nutrologista? A nutrologia, desculpe. O nutrólogo, a nutrologia, é uma especialidade médica. Aham. E o médico que cuida disso, ele cuida da prevenção e do tratamento das doenças relacionadas ao excesso, à deficiência e aos erros do metabolismo dos nutrientes, Aham. proteínas, gordura, vitaminas, minerais e assim por diante. Aham. Ou seja, num país que tem muita doença nutricional. Muita doença nutricional? Muita. Nós comemos mal, Zé? Eu acho que nós temos evoluído para uma alimentação ruim, certo? A obesidade é um problema muito sério no país. Ela está muito ligada ao sedentarismo também? Muito ligado, Uhum. muito ligado. Mas a alimentação tem uma participação muito importante. Claro que a genética tem importância, outros fatores têm importância, mas a alimentação é muito importante. Eu acho que o alimento deixou de ser o que ele foi no passado. Uhum. Quer dizer, antigamente você comia quando você estava com fome e parava de comer quando você se saciava. Eu acho que nós estamos perdendo a capacidade de sentir fome e, especialmente, perdendo a capacidade de sentir saciedade. Zé, me explica isso melhor. Agora eu fiquei... A pessoa come. Aham. Você imagina uma pessoa que vai num rodízio hoje em dia. Aquele barulho tremendo no... Praticamente é uma imposição de comida, né? Que vai se alternando no Ele seu tem que dar prato. prejuízo para o dono do restaurante, certo? Uhum. Então, as pessoas comem, se alimentam, fazendo uma série de outras coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, é muito frequente você perguntar no consultório para um paciente, o que é fome para você? É fome. Não, mas me define o que é fome. Todo mundo define muito bem quando tem que ir no banheiro, quando está com sono, certo? E fome? É necessidade de se alimentar, né? Mas aí você define, quer dizer, o indivíduo com fome, ele tem, o estômago se movimenta, a boca saliva. Não, meio-dia é hora de almoçar. Está com fome ou não esteja com fome. E quando você começa a se alimentar, você presta atenção quando você matei a fome, me saciei. E a sequência dos alimentos que você usa, certo? Quer dizer, hoje, essa mania do rodízio acabou com isso. Acabou com isso. Quer dizer, o indivíduo vai num restaurante de rodízio de churrasco. Ele come uma quantidade imensa de carne, porque ele está conversando e o garçom vai colocando, Vai ele comer, ele colocando. não presta atenção. Aham. Quando não, os indivíduos comem vendo televisão, comem com o celular do lado, respondendo. Ele não presta atenção no interno. Hoje existe uma corrente muito interessante na nutrição que chama Mindful Eating. Quer dizer, a pessoa ela tem que comer com o olho, com o nariz, com a boca, prestando atenção na alimentação. Uhum. Certo? O indivíduo que é obeso não é porque ele tem muita fome, ele come demais e faz pouco exercício. Mas se você for prestar atenção, não é fome que ele apresenta. Ele confunde muitas vezes ansiedade, angústia, talvez não depressão, mas ansiedade, angústia, insatisfação com fome. E sublima isso na comida. Ah, claro. E na bebida, às vezes, né? É. Veja,
Tem alguns restaurantes na cidade que você só descobre quanto chopp você tomou quando vem a conta. Porque o garçom vai colocando e você vai bebendo. Você não sabe quanto que você bebeu. Você não tem controle. As pessoas perdem. E numa festa, numa comemoração, ele come sem perceber. Muitas vezes sem sentir o gosto do alimento. Beber é um ato de burrice, Zé. Eu vou te explicar por quê. Se a gente for tomar por prazer, a laranjada ela é muito mais gostosa do que um copo de cerveja, um copo de chopp. E a gente, no entanto, não toma, não senta no pinguim para tomar laranja. É cultural, É né? cultural. É cultural. Agora, por ser gostoso, o prazer não está na quantidade, está na qualidade, certo? Quer dizer, você tomar o chopp que você gosta, você não precisa tomar 10 copos. Provavelmente, se você tomar devagar, se tomar 1 ou 2 copos, você tem o mesmo Já prazer. está saciado. Se você gosta de carne, você comendo um pedaço de carne com 100, 120 gramas, você matou à vontade, certo? Ou um macarrão, certo? Então, eu acho que nós estamos colocando a alimentação num lugar, e o que é importante, eu acho, você tem uma mídia, certo? Falada, escrita. Veja quantos outdoors tem na cidade, com bifes imensos, com pratos imensos de... Claro, é a função dele, certo? Mas eu acho que existe um exagero na alimentação. Na verdade, então, nós somos reflexo daquilo que a gente come. Claro, claro. As pessoas respondem de maneira diferente ao quanto elas comem, né? Tem pessoa que engordam mais facilmente, certo? E o exercício também está sendo muito pouco executado. Quer dizer, você está falando, você é da Vila Tibério, eu também. Quando eu comecei a fazer o ginásio, eu morava na Rua Álvares de Azevedo, atrás do campo do Botafogo, e estudava na associação de ensino que é ali perto da Catedral, Exato. onde é hoje a Prefeitura Municipal. Eu vinha a pé e voltava a pé. Qualquer criança que vai na escola a pé hoje. Primeiro tem riscos. Na época a gente andava tranquilamente pela cidade. Eu fazia também quase esse mesmo caminho, porque atravessando a praça, você está falando da Américo Brasilense, mas 2 quarteirão para cima tinha Florencio de Abreu, 1 quarteirão para cima, na Florencio de Abreu, eu ia para o Metodista, e eu morava na Luiz da Cunha, na Vila Tibério. Ia a pé e voltava a pé. Você ia, 11 horas, 11h30, você ia, estudava à tarde, terminava às 5h30, voltava. Em 64, que eu fazia cursinho, na Rua Barão do Amazonas, ali em frente onde era o pronto-socorro, a aula terminava 10 para meia-noite. E eu e 2 amigos, nós descíamos a Duque de Caxias conversando, passava pela porteira da Muxana, Coronel Luiz da Cunha. Primeiro, hoje é impossível fazer isso pelos riscos de violência, né? Então você anda menos, certo? Então, os exercícios, a gente faz menos exercício. As escolas, eu acho que a prevenção da obesidade e das doenças nutricionais tem que começar em casa, claro, não? Mas as escolas deviam ensinar também. As cantinas escolares deveriam ser um modelo para as crianças. É só agora que começa uma campanha até muito mais tímida do que a gente imaginava, né, de eliminar das cantinas escolares a gordura que tem de excesso em fritura, essas coisas todas. E quando a gente fala ensinar nutrição na escola, não é ensinar o que é proteína, carboidrato, vitamina, não é isso. É ensinar que nós temos que... Veja bem, essa semana nós perdemos o Dr. Dutra de Oliveira. O Dr. Dutra de Oliveira foi pioneiro em demonstrar a qualidade do arroz e feijão na alimentação humana. Veja que se você comparar o brasileiro com a América Central, eles usaram como alimento base o milho. E nós usamos arroz e feijão.
Lá tinha muito mais doença relacionada à ingestão, porque o milho sozinho, ele não se completa. E o arroz e feijão se completam. Nós estamos comendo pouco arroz e feijão. Está diminuindo. Os dados que estão aí presentes nas estatísticas mostram que a ingestão de arroz e feijão está diminuindo no Brasil. Certo? Nós estamos comendo o quê? A geração A ingestão proteica agora é whey. Uhum. Certo? Nós temos um colega em Salvador que está fazendo uma campanha para usar o arroz e feijão como fonte de proteína, não o whey protein na academia. Certo? Claro que tem as indicações em situações especiais, o indivíduo convalescente, claro, isso é outra coisa. Agora, o que eles chamam de alimentação básica, certo? Nós sempre... O que você comia quando criança? Salada, arroz, feijão, um bife, uma fruta. Um doce de vez em quando. Refrigerante. Final de semana. Fim de semana, uma caçulinha, uma douradinha. Hoje toda refeição tem Tem. 3 litros na mesa. Hoje se vende até laranjada em garrafa, como se fosse... Exato. Não tem nenhum ingrediente extra aí. Lógico que a gente sabe que tem. Então, e o que acontece é que, veja, o que mais mata no Brasil? Doença cardiovascular, que está associada ao diabetes, à hipertensão, aos excessos de colesterol no sangue. Isso tem forte correlação com a alimentação e com a falta de exercício. Saiu uma análise estatística recentemente que já tem alguns municípios no Brasil que o câncer está sendo a principal causa-mortes. Mas, em geral, é a doença cardiovascular que mata especialmente mais. O infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que tem uma forte correlação com a alimentação. Certo? Você é um professor sênior da USP, né? Você ajudou a criar a Faculdade de Medicina da Estácio aqui em Ribeirão Preto. Isso. Trabalha na Estácio, ainda dá aula na Estácio. Estou fazendo esse preâmbulo para chegar na seguinte pergunta. É possível aliar uma boa alimentação, que é o que você defende, também com uma medicina mais humanizada? Com certeza. Eu acho que todo médico, certo? Na observação clínica de um paciente, quando ele chega e você pergunta o que você tem, ele que se queixa, ele tem uma queixa com uma certa duração, aí vem os antecedentes do paciente, que inclui a alimentação. Então o médico tem que se preocupar em orientar uma alimentação adequada para o paciente, além de prescrever um medicamento quando necessário, certo? Então eu acho que o médico tem uma participação, a nutricionista também, fundamental nesse processo. Agora, eu não sei como, existem alguns países que têm uma legislação muito mais precisa na divulgação de alimentos, certo? Porque as crianças são submetidas 24 horas por dia a uma quantidade muito grande de propaganda de alimentos, né? O que está na moda são a crítica aos ultraprocessados, né? Alimentos purificados praticamente, quer dizer, então, e isso tem correlação com doença nutricional. Então, mas o Brasil depende muito de modismo também, né? O mundo inteiro, né? Mas especialmente o Brasil. Sim, mas aqui, vamos fazer essa palavra, exatamente, mas aqui, por exemplo, falava assim, ó, ovo faz mal, não dá para comer mais do que um ovo por semana. Aí, de repente, o ovo de vilão passou a ser santificado. Ó, tem que comer ovo, porque a clara faz isso, a gema é aquilo. E no Brasil, esse modismo, ele chega, por exemplo, até aquelas embalagens, você falou da whey, né? Mas até a crítica aos ultraprocessados. Eu queria, tô enrolando aqui para te lembrar o que eu queria falar. Mas o modismo como é que fala?
suplementos. 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 Nós chegamos nos Isso. suplementos, né? Aí chegou a mania de suplemento. Tem suplemento para isso, para queda de unha, para queda de cabelo, para tintura de bigode. Isso é verdade? Não. Onde? Não, os suplementos são muito úteis em condições na convalescência, um idoso que não está se alimentando, certo? Tem indicações, certo? Aham. Agora, você levantou um exemplo típico aí, o ovo. Aham. O público também fica, às vezes, assustado, porque uma hora o ovo faz bem, uma hora o ovo faz mal. Agora, é o excesso ou é deficiência? Ou não pode comer ovo, ou com muita frequência eu recebo no consultório adolescentes que ingerem 6 ovos pela manhã porque quer fazer músculo, certo? E o que existe, por exemplo, em relação ao ovo? Com certeza, o colesterol, a preocupação, só está presente na gema do ovo. A clara não tem. E as pessoas absorvem de maneira variada o colesterol. Tem pessoas que absorvem mais, tem pessoas que absorvem menos. O que a gente faz em clínica hoje? Se eu recebo um paciente que come meia dúzia de ovos pela manhã e está com colesterol no sangue elevado, e eu não tenho jeito de saber se geneticamente ele está absorvendo mais ou menos, eu proponho a ele, vamos fazer 45 dias com menor ingestão de ovo, vamos dosar o colesterol. Se caiu, realmente é o ovo. Agora, tem gente que come meia dúzia de ovos por dia e não acontece nada. Nós somos diferentes, certo? Então, essa massificação, quer dizer, eu preciso comer alguma coisa para o cabelo ficar forte, eu preciso comer alguma coisa para a unha ficar forte. Todo mundo não tem sentido. Não, né? Não. Bom, você conhece o meu médico, o nefrologista, que é meu Deus do céu, hoje está me dando branco em tudo. Raspante, o Edmundo Raspante. O Edmundo. Aí ele me perguntou, eu estava falando para ele, o exame de PSA, estava muito interessado nisso. Já com idade, você começa a ter esse tipo de prevenção. Aí ele falou, não, PSA está normal, coisa e tal. Eu falei, você não está tomando nada? Eu falei, não, eu estou tomando, como é que é, semente de abóbora, que um farmacêutico me indicou. Ele quase me bateu. Ele falou, não é que faz mal, mas não é o confiável, não é o indicado. Não. E realmente não é. Não tem sentido. Não, mas porque meu pai tomou, meu não sei quem tomou, fica um negócio tão maluco assim que você fica, ué. Cria-se algumas fantasias em relação a isso, né? Que eu não sei como. Eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, correu uma história aí que berinjela reduzia colesterol. E as pessoas tomavam berinjela crua, batida no liquidificador com suco de laranja pela manhã para reduzir o colesterol. Me livre disso. E uma vez eu perguntei para a paciente, e é bom? Ela falou, não, dá até ânsia de vômito. Já me deu só de ouvir falar? E quem que prescreveu? Foi uma amiga. Eu falei, quando você tem ânsia de vômito, você liga para ela para falar? Não. E se o médico prescrevesse, você ligaria? O médico ligaria. Então, e você sabe que o doutor Enio Cardillo Vieira, em Belo Horizonte, e o doutor, um pessoal do INCOR, fez estudos. Tem essa história, vamos ver se a berinjela faz alguma coisa. E, cara, fizeram experimentos em humanos. Não tem comprovação científica nenhuma. Berinjela é muito bom. Gosto muito. Claro, mas não para reduzir o colesterol, certo? Porque, além da berinjela, você pode comer berinjela e um belo pedaço de picanha que tem uma camada de gordura muito grande, a berinjela não vai fazer nada. Não, lógico Agora, que não. Com certeza a berinjela não tem colesterol. Nenhum vegetal tem colesterol. Ô Zé, você falou desse rapaz que tomou baseado numa receita de amiga, né? A amiga indicou, vizinho, não sei de quem, da onde. Toda família tem um médico, um falso médico de plantão, né? Com certeza. Que indica tudo. A minha mãe morreu com 104 anos. Beleza. E de uma genética... A tua genética é boa. Boa. E ela, de
de uma memória impressionante, assim, eu chamava de memória irritante. Eu tinha uma memória irritante, que ela lembrava das coisas, chamava os filhos para dar dura, né, essa coisa toda. Mas ela passava remédio. Isso aqui é bom para não sei o que, isso aqui é para isso aqui é para isso. Tinha uma caixa dela lá e ela já dava para você tomar. Não, isso sem contar mãe de médico, que é pior. Ah, Eu tenho um amigo que ele levava as amostras que ele recebia para casa e a mãe olhava o vencimento. Quando estava para vencer, ela distribuía para os vizinhos. Vamos tomar. isso é ótimo. Não cara. pode, né? Não pode. Não. Não pode. Medicamento tem que ter receita médica. E mãe de jornalista também tem dessas coisas. Você ouviu a notícia que ontem, acho que em São Paulo, 4 ou 5 adolescentes de uma escola foram levados para um hospital porque eles tomaram psicotrópico na escola. Psicotrópico na escola. E você viu qual que era a brincadeira? Não vi. Era eu vi a tomar manchete. e apostar quem demorava mais para dormir. Mano, Tomaram 2 comprimidos de Lexotan. ô doido. Você vê que os pais têm que ter responsabilidade, medicamento, deixar fechado, etc. Porque essa internet também está provocando muita opa. coisa. Isso pode provocar a medicação Ou, infecciosa. Né? não tenha dúvida. Cara, que coisa. É igual você imagina com alimentação. Se você ligar a televisão qualquer hora do dia ou da noite, tem programa de receita de comida. Tem, agora virou moda, né? O dia inteiro. Agora tem criança dando receita. esse Exatamente. Tipo de coisa assim, ó. Além das propagandas que se passa de tudo, né? O alimento deixou de ser um saciador. Ele passa a ser... Claro, comida é prazer, Lógico. não tenha dúvida. Uhum. Você come com o olho, com o nariz, com tudo. Agora, a quantidade não é o prazer. A primeira parte da alimentação, ela é despertada realmente com o visual. Quando você vê, sem sente o dúvida. cheiro. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu acho... E o que se recomenda hoje, para os adultos especialmente, é que nós estamos comendo pouca verdura e pouco legume, né, Renato? Certo? Eu não sei se você se lembra, tinha uma história em quadrinho que uma das personagens, para comer verdura, ela tapava o nariz. Ô, doido. Não sei se qual das personagens que era. Quer dizer, então, as verduras, os legumes, devem ser o começo de uma refeição. Eles que nos fornecem as vitaminas, os minerais em maior concentração e a fibra alimentar. Certo? E a refeição deve terminar com fruta, porque também ela fornece as Pois é, vitaminas. é ótimo você ter falado isso, que a pergunta que vem tem tudo a ver, né? Eu sempre falo isso, o brasileiro eu acho que é o único país do mundo que trata a fruta como sobremesa, não é um alimento. E a fruta é um alimento, ou não é? É um alimento, claro. É um alimento. Mas a gente usa no fim da refeição ou nos intervalos das Sim, refeições. até onde vai usar, tudo bem, mas ela deixa de perder esse efeito de ser um alimento. Às vezes você pode substituir a própria refeição por frutas. Um dia que você está mais Se você indisposto, substituir só a fruta, você vai comer menos proteína. e talvez o não seja o organismo ideal. precisa de proteína. Claro, você precisa de proteína. E na nossa refeição, quais são as fontes proteicas? O arroz, feijão, a carne, o frango, o peixe, o ovo, certo? São as fontes proteicas principais. Quando você faz uma avaliação nutricional de um paciente, você avalia o que ele está comendo? Ah, sim, é fundamental, faz parte da história médica. Aham. Perguntar o hábito alimentar. Café da manhã, intervalo das refeições, almoço, intervalo almoço, jantar, jantar e à noite, certo? E às vezes tem um grupo de pacientes que come muito à noite, né? Eu Sério? adoro comer na cama, inclusive. Adoro comer bolacha. Mas não de madrugada. Às vezes eu acordo de madrugada e eu sempre deixo escondido, porque senão lá em casa eles vão lá e pegam.
torrone. Eu, por exemplo, sou viciado em mas é torrone. coisinha pequena. Não, é um torrone de uma barra, de uma barra grande. E não é todo dia. Não, não é todo dia, mas se tiver, se eu lembrar, é todo dia. Mas eu adoro torrone, acho muito Deve gostoso. ter alguma ligação com a infância. Deve ser, né? Deve ser. E eu gosto de torrone com amendoim, não gosto daquele que tem castanha, essas coisas. Eu gosto da coisa mais simples. Sua preferência, tudo bem. Isso faz mal, Zé? Não. Comer de madrugada? Você estava falando de comer à noite. Depende do que você comeu durante o dia, a soma que você comeu, né? Uhum. Se você deve ter uma quantidade de calorias significativa, um torrone desse tamanho. Você falou em café da manhã. Defina um bom café da manhã. Olha, o hábito brasileiro é muito bom. O que o brasileiro médio comia na refeição? Leite com café, pão com manteiga e às vezes uma fruta. Ótimo. Agora tem que ter o ovo mexido, a crepioca, tudo bem. Você substituir o pão por mandioca, né, que é a crepioca, né? Uhum. Mas é uma refeição importante. Porque você veja, se o indivíduo jantou às 6, 7 horas da noite, ele dormiu a noite toda, às 7 horas da manhã, ele está com 10, 12 horas de jejum. Certo? Então aquele hábito de sair correndo para o trabalho, só com um cafezinho sem comer nada, não é adequado. Eu faço pior do que isso. Eu acordo geralmente 4, 4h30. Tem que entrar no ar aqui às 8h30. Até você preparar, escrever, ver os assuntos do dia, essa coisa toda, leva um certo tempo. Eu não tomo café da manhã. No máximo eu tomo um meio copo de leite, já em pé, sem sentar, Mas você vai tomar o café às 9 horas da manhã. Não, aí eu saio do ar às 10 horas, mas antes disso, isso eu faço entre 4h30 e 5 horas, 5 e pouquinho. E depois, quando eu chego aqui, que eu vou tomar um café, uma xícara de café. Para mim tá bom. É o que você pode fazer dentro do estilo de vida que você tem. Mas tá errado. Se você pudesse... E você janta que hora? Eu sou jornalista, né? Não tem hora para muito certo. Assim, Esse é o grande problema, né? Mas geralmente 7 horas da noite. Geralmente 7 horas, 7h30. Quer dizer, das 19 até as 4 horas da manhã, você tem fome nesse horário? Eu acho que eu tenho, mas eu sou muito retardado para perceber esses sintomas assim. Vale a pena você prestar atenção. Se você tiver fome nesse horário, levanta 10 minutos antes, toma um copo de leite com café e deixa um pedaço de pão lá preparado. Interessante que eu passo na padaria no dia anterior, na tarde anterior, compro pão, às vezes compro queijo, qualquer coisa. E não faço. Você vê que é hábito mesmo. É hábito mesmo, né? Mas vale a pena treinar. E de repente saio, estou sempre com pressa, eu fico pensando, de casa aqui, 5 minutos, talvez nem isso. De 5 da manhã não tem E o ninguém na rendimento rua. pode diminuir, né? Uhum. Porque fome prejudica a cabeça, né? Lógico, vixe. Quando eu sinto fome, eu me sinto mal-humorado, me sinto indisposto, me sinto sem vontade. Agora você veja que você não entrou nesse assunto, mas eu sugiro a gente entrar. O Brasil tem uma quantidade muito grande de obesos. E está aumentando. Eu acho que é o especialmente país que mais obesidade tem obeso infantil. no mundo. Teve uma inovação no tratamento da obesidade, especialmente a obesidade que a gente chama mórbida, né? Há uns 20 anos atrás, que foi a cirurgia bariátrica. Nós fazemos bastante, o Brasil é um dos campeões mundiais em cirurgia, ou seja, uma cirurgia que a principal, você retira 2/3 do estômago e um pedaço do intestino, certo? E mais recentemente surgiu uma outra explosão, que é a caneta emagrecedora, que foi uma grande evolução da ciência. Mas, como sempre, ela é levada de uma maneira... Quer dizer, você tem quadrilhas especializadas em roubar caneta emagrecedora em farmácia. E a pessoa que toma essa injeção, se ela não se preocupar com a alimentação, ela perde peso se alimentando mal. A pessoa não vai tomar injeção a vida toda. 1 ano.
Em média, ela usa essa injeção. E não é diário também, né? Depende da injeção, às vezes semanal, às vezes mensal. Aham. Bom, se ela não se alimentar direito, ela perde peso, mas ela perde músculo e perde osso. Porque ela se alimenta mal. Então, mesmo a pessoa que usa a injeção, ela deve ter uma alimentação adequada. Certo? A pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela tem que ter uma alimentação e um estilo de vida adequado. Ela tem que fazer exercício. A pessoa que usa a injeção para emagrecer é fantástico. E a injeção foi desenvolvida por diabetes. O efeito adverso foi a perda de peso. Certo? Ótimo, grande evolução da ciência. Graças a Deus que tem pesquisadores que desenvolvem coisas importantes. Mas a injeção não exclui se alimentar adequadamente. Ela fica feliz da vida com a perda de peso e não se alimenta bem. E com isso ela pode ingerir pouco cálcio, pouca vitamina D, pouca vitamina, perder bastante músculo porque não faz exercício. Uhum. Então, o tratamento medicamentoso tem que estar associado ao tratamento da mudança do estilo de vida. Tem um estilo de vida adequado que inclui alimentação e atividade física. Rapaz, é assustador. Bom, você sabe que eu li essa semana um artigo publicado nos Estados Unidos comparando a cirurgia bariátrica com as injeções. Se os Estados Unidos fosse tratar todos os obesos com a injeção, eles gastariam 13 trilhões de dólares por ano, mais do que eles gastam na defesa. Mais do que o Trump está gastando aqui no Caribe com os porta-aviões. Eu já viajei bastante na minha vida, espero viajar muito mais ainda. Fui uma única vez para os Estados Unidos por uma questão talvez até ideológica mesmo, até essa postura. Pode ser até uma bobagem, mas é. A única vez que eu fui em Nova York, eu estava com a minha filha e ela, que conhece mais os Estados Unidos, já foi várias vezes e vai até hoje, coisa e tal, entrou numa sorveteria. Essa sorveteria aqui é tradicional, porque é isso e aquilo. Aí pediu lá, eu pedi um sorvete mais simples. Zé, vieram umas 3, 4 bolas, mas gigantescas. É assim mesmo. Gente, não é possível. Por isso que cria sua o criança. O cachorro quente, na verdade, é um bulldog. Salsicha, exato, é uma coisa... Não é um piquinês, É fantástico isso, né? A fartura com que eles tratam. Eles acham que fartura é tudo, né? E cria essa geração realmente de obesos. Agora, você vê que aquilo que eles falam no restaurante lá, põe o preço, all you can eat, tantos dólares. Uhum. Certo? Nós fizemos agora o rodízio. Nós temos um rodízio. Eu vou contar uma história interessante para você. Eu dou aula na Faculdade de Medicina. Um dia eu saí de casa para dar aula. Na esquina da minha casa tinha um outdoor que tinha um ringue de boxe e no meio um sanduíche imenso que tinha ovo, frango, hambúrguer, tudo que você puder imaginar, queijo e tal, chamado Fabuloso. E embaixo estava escrito: se você comer em menos de tantos minutos, você não paga. Eu fotografei, fiz um slide, fui dar aula para o 4º ano de medicina da USP. O primeiro slide que eu pus foi esse. Todo mundo riu, menos um aluno. Eu falei: você comeu e ele tinha comido em menos tempo para não pagar. Veja que absurdo. É criminoso isso, né, cara? Veja que absurdo. Quer dizer, ele não precisa daquilo. Uhum. Então, provavelmente uma pessoa que cata lixo na rua para sobreviver, ele pode entrar lá e comer. Agora, ele não precisa. Agora, o prazer de não pagar e comer um sanduíche daquele tamanho. E sem se importar com os reflexos que vem na sequência. Claro, né? claro. Não dá nem tempo de você fazer Eles digestão. fazem disputa no rodízio de pizza, quantas pizzas comem mais. Ou seja, a alimentação deixou de ser alguma coisa assim: eu tenho fome, eu me alimento adequadamente, eu saciei, eu não quero mais comer. Uhum. Certo? Você sabe que em laboratório,
Você não consegue fazer um rato ficar obeso no laboratório. Você põe o comedor, rato tem hábito de comer noturno, camundongo de laboratório, eu trabalhei muito tempo com isso. Ele come 28 gramas de ração e comeu, parou de comer. Para fazer animal de laboratório obeso, para estudar, fizeram um geneticamente obeso. Certo? Agora, nós estamos perdendo a capacidade de falar, chega, certo? E às vezes até falta de educação. Se você vai jantar na casa de alguém, você se alimentou, muito obrigado, mas não vai comer mais? Não é educado você fazer, você tem que comer mais. A é por aí mesmo, né? Você vê que o alimento deixou de ser alguma coisa que serve de proteína, energia, vitamina, mineral e fibra e água para você. Passa a ser alguma coisa social, alguma coisa que preenche angústia, preenche ansiedade, preenche insatisfação, certo? Preenche insônia. Zé, você foi professor do Magrão também, né? Do Sócrates. Foi. Muito tempo. Ele sempre falava isso, né? Com muito respeito, com muito carinho, essa coisa toda. Eu queria que você falasse exatamente dessa parte esportiva. Muda muito a alimentação para o esporte com a alimentação de alguém que não pratica o esporte ou que pratica com apenas certeza. por amadorismo? Uma pessoa que pratica esporte, ela precisa de mais energia. Ela tem que comer um pouco mais do que uma pessoa com a mesma altura, com a mesma idade, do mesmo sexo, que não pratica esporte. Então o esporte é alguma... O Magrão não era um bom exemplo disso, não. Não. Ele não era um bom exemplo de quem se alimentava adequadamente, certo? Mas o esporte é fundamental na vida. E você veja... E não é só o esporte, Renato, veja, nós nos movimentamos muito menos do que a gente Você ia da Vila Tibério à escola a pé, certo? Eu ia a pé, certo? Você andava muito mais. Hoje, bom, primeiro, uma crítica aos nossos dirigentes de cidade. Outro dia, o meu consultório fica ali na Presidente Vargas, eu moro na Garibaldi. O meu carro estava na revisão, eu falei, eu vou a pé para casa. Como é difícil andar na cidade. A cidade não foi feita para pedestre. A cidade foi feita para carro e moto. Para você achar uma faixa de pedestre, você anda. Ninguém respeita a faixa de pedestre. Eu tive há 2 semanas em Gramado, num congresso. É impressionante como eles respeitam. Você pôs o pé na faixa de pedestre, o carro para. Aqui, o carro para na faixa de pedestre. A moto para na faixa de pedestre. E a cidade foi planejada para carro, não para você não andar. Você só anda em shopping. Você não anda na cidade. Antigamente você ia na General Osório fazer compra. Você andava na Duque de Caxias. Agora você vai no shopping. Porque a cidade não foi feita para... Não está sendo construída para pedestre. O Julinho, meu irmão, que você conhece, ele morava na Vila Virgínia, uma casa grande, ampla, né? E eu, na primeira ou segunda vez que eu fui na casa dele, aí eu falei, Julinho, mas que coisa difícil, eu não vindo de carro para cá, eu quase que atropelo meia dúzia de pessoas, porque andando na rua, no meio da junto rua, ao meio fio, coisa e tal. Ele falou, dá uma volta no quarteirão, não desça da calçada, dá uma volta nesse quarteirão, você vai ver. E é verdade, eu não tinha pensado nisso. Por que não se utiliza as calçadas? Porque elas estão completamente irregulares. Esburacadas, faltando pedaço, com altos e baixos. Para quem tem idade, tropeça, cai. Para quem é criança, tropeça, cai. Não dá para desenvolver um passo mais largo. É uma coisa assim... Os urbanistas não planejam a cidade para pedestre. Planeja para o carro e para a moto. Exato. Não, o semáforo vai abrir, vai ficar aberto. Agora, e o pedestre? Não, esquece. Certo? Pedestre é cidadão de segunda categoria. Todo mundo com moto. O Ribeirão Preto tem uma moto por habitante, um carro por habitante.
É uma coisa assustadora. Dentro desse aspecto, a gente está falando do atleta, tem o emagrecimento saudável, a performance saudável, massa muscular. Eu queria falar do envelhecimento saudável. Passa pela alimentação? Passa pela alimentação e passa pelo exercício. Não, você certo? me desanima Porque muito. com o tempo, que é, Renato, os geriatras definem muito bem isso, você perde massa muscular, certo? Se você não fizer exercício, a perda de massa muscular, primeiro, você vai se tornar cada vez mais dependente. Uhum. Você sabe que no Hospital das Clínicas, o departamento a disciplina de geriatria tem um ambulatório de queda do idoso? Queda só do idoso? Para idoso que tem queda. Quebra fêmur, quebra braço. É uma causa absolutamente Escola frequente. com mais dificuldade também, né? Como? Às vezes não. O osso... Ah, claro, claro. Então, mas você vê, o exercício é importante para você manter a alimentação e o exercício, certo? E você veja que o idoso, ele, em geral, ele passa a ter uma alimentação muito pouco variada, certo? Ele tem um hábito alimentar muito constante, né? E se o alimento estiver errado, ele vai comer errado e geralmente perde a fome, diminui e não faz exercício, certo? E aí você tem a perda de massa muscular, o enfraquecimento, certo? E tombos e quedas e uma série de processos. Agora, Zé, isso tem influência do regionalismo? Por exemplo, o Brasil tem um tamanho continental, a dimensão do Brasil é o que se come aqui, a forma de se fazer aqui não é a mesma que se pratica no centro-sul, que se pratica no norte, no nordeste. Né? Tem diferença disso? Principalmente em se tratando de sazonalidade, por exemplo? O que é sazonal aqui pode não ser para eles, e vice-versa. Com certeza. O que se come no Rio Grande do Sul e na Bahia é completamente diferente, né? Você tem hábitos alimentares diferentes. Então, tudo isso daí, e tem estudos bem feitos sobre isso, certo? Eu acho que merece, por exemplo, se eu for trabalhar em Recife, eu vou ter que estudar um pouco para orientar um paciente. Eu trabalho aqui, certo? Eu sei hábito alimentar dos pacientes paulistanos, eu consigo trabalhar e orientar paulistas e ribeirão-pretanos. Se eu for trabalhar no Amazonas, provavelmente eu vou ter dificuldade de orientar a alimentação no amazonense, né? Que coisa, cara. É complicado, a alimentação é complicada. É muito complicado, não tem nem dúvida, né? E tem muita influência, né? Que não depende de você, você está num meio que te influencia constantemente, né? E de repente alguém fala, não, isso faz bem, todo mundo vai naquilo lá, né? Independente da possibilidade midiática, dos programas que a gente falou, qualquer programa, qualquer televisão hoje tem programa de receita. A gente está conversando aqui, está passando receita no ar num programa nosso aqui, né? Esse tipo de receituário de vez em quando traz coisas boas indicações. O que é difícil para o brasileiro comer bem? Se ele tem boas indicações, muitas das vezes, se ele tem orientação, entrevistas como essa que você está falando, coma isso, coma aquilo, vá por aqui, vá por ali. Eu acho que o importante para nós é nós nos preocuparmos com grupos alimentares. É importante você comer verduras e legumes. Alface, almeirão, agrião, rúcula, selga, couve-flor, repolho, brócolis, tomate, pepino, cenoura. Tem gente que não gosta de cenoura, mas gosta de pepino. Tem gente que não gosta de alface, gosta de almeirão. Mas os legumes e as verduras são muito importantes, certo? Você precisa de energia. Qual a principal fonte de energética nossa aqui nas refeições? Arroz, feijão ou macarrão. Tem que utilizar. E nós precisamos de proteína. Quando você fala macarrão, é macarrão, não é aquele de 3 minutos, não. Miojo. Aquilo lá é perigoso, inclusive. Aquilo lá é extremamente perigoso. Uma digestibilidade até eu muito que não ruim. sou médico sei disso. Certo? Mas o que nós comemos? Carne, certo?
de vaca, de porco, frango, peixe, muito menos, e ovo, certo? E nós precisamos de frutas também. Não dá para se excluir, o que é, Renato? Os doces, né? Não é o problema o doce, é a quantidade de doce que nós comemos. Certo? O que você falou, sorvete é ruim? Não. Agora, você vai tomar um sorvete pequeno lá nos Estados Unidos, vem 3 bolas. Vem 3 bolas, é uma coisa... duas coisas que me incomodam, né? Me incomodam não, que eu fiquei assustado. Essa dos Estados Unidos, e eu estava passeando com o Ciro e a Conceição, um casal de amigos, um casal maravilhoso lá em Portugal, eles moram em Póvoa de Varzim. E eu falei, gente, eu não entendo como é que o povo daqui não é diabético, todo mundo é diabético, porque o que se come de doce ali é uma festa. Eu não sei se é porque eles andam muito, lá é tudo subida e descida, faz um esforço danado. E os doces portugueses são muito bons, né? Muito bons e fortes, né? Eles usam muita clara de ovo, muita clara de ovo. Não, gema de ovo. E a clara também, aquele tal de travesseiro, por exemplo, baseado na clara. Gema, os ovos moles de Aveiros, né? Pura gema. Mas a clara eles usavam muito as freiras usavam muito para engomar roupa, Dá aqueles doces portugueses de classe, tem muita gema de ovo. Cara, e como é que o símbolo de Portugal para muita gente é o pastel de Belém. Pastel de Belém. O único país em que o pastel é salgado é no Brasil. Lá fora, você fala em pastel, é doce, tudo é doce lá. Pastel de Belém é um doce consagrado no mundo inteiro. Tem fila para comprar isso lá. Fila interminável, uma coisa assim maluca. É uma lojinha do lado do Mosteiro dos Jerônimos. Mosteiro dos Jerônimos ali. E agora ampliou aquela parte de trás, tô vendo que você conhece lá, ampliou, abriu a parede, fizeram um belíssimo de um restaurante lá no fundo, serve um vinho do Porto. Agora depende de quanto que você come e a frequência que você come. Eu sou deseducado. Por exemplo, eu aproveito, eu não sou muito de comer doce, a não ser quando me ataca de madrugada à vontade, que eu apelo pro torrone. Mas então eu vou lá, eu aproveito, eu como quanto tiver. Mas você vê que é engraçado, deve ter alguma relação. À noite, quando eu tenho insônia, eu como doce. Qual que será a função desse doce na insônia de madrugada? Eu costumo mentir para mim mesmo, digo que é o organismo que está pedindo. Não sei se é verdade ou não, mas todo mundo que eu falo faz, é verdade, o organismo, deve ser mesmo. O organismo pede. Eu falei, tá bom, já vou ser médico. Mas não precisa comer um torrone. Ô Zé, essas dietas da moda, né, que a gente tava falando, que do whey, não sei o que, coisa e tal, tudo bem, elas podem até não fazer bem, mas elas correm o risco de fazer mal? Tem alguns componentes de alguns desses suplementos que se identifica como maléficos. O excesso, certo? Eu não vou descrever quais são, certo? Mas eu acho que deve seguir uma orientação de um profissional da área se você for tomar um suplemento. Comprar pela beleza da caixa, certo? Pela embalagem, não vale a pena. Não tem sentido. Até porque na embalagem vem prometendo tudo, né? Tudo. Dá até casamento, praga para... E ao contrário, bula de remédio, se você ler, você não toma nenhum, né? Vem escrito todos os males que podem provocar, com proteção para o laboratório. Quando se lança um remédio, tudo que é descrito no mundo inteiro como efeito adverso vem escrito na bula. Eu era moleque e estava aprendendo a escrever, a ler e escrever, no velho Sinhá Junqueira, ali na Vila Tibério, o... Terceiro grupo escolar. Terceiro grupo escolar. Você estudou ali, no Sinhá Junqueira? Terceiro e quarto ano. Eu fiz desde o primeiro até o quarto, né? Fui diplomado ali, E eu perdi o que eu estava falando. Não me lembro, vou lembrar, já eu te falo. Eu sei que era... você estava falando de bula de remédio. Eu estava aprendendo a ler, coisa e tal, e lia tudo, né? Aí pintou lá um remédio para dor de cabeça, ou mal-estar, uma gripe que me deu, qualquer coisa. Minha mãe me deu lá, falou, quero ver a bula. Aí fui lá como um doutorzinho, fui ler a bula, coisa e tal. E estava lá no receituário dizendo que não servia para mulheres grávidas. Eu falei, eu não vou tomar isso aqui é para mulher grávida, se não serve para mulher grávida, vai servir para mim. Você tinha que idade? 10 anos? Talvez até menos, né? 8 anos talvez.
Eu já me invoquei ali, então é aquilo que você falou, se você lê a bula do remédio, toma. ele é contraindicativo para tanta coisa que você acaba, peraí, não vou tomar. Mas que grupo escolar espetacular que é aquele, né? Ah, Que construção, hein? aquela escadaria central, Aquela escada é uma das coisas, eu sou de apaixonado. madeira torneada. É uma Eu escrevi coisa um assim. livro em Portugal, e eu vou até te mandar, sobre portas e escadas em Portugal. Peguei prédios vazios, que estavam vazios, deteriorados pelo tempo, coisa e tal, e fui fotografando e contando histórias. Pô, é fantástico. Não, aquela escadaria ali Aquela do escadaria do grupo, Senhor que é Junqueira. uma obra de arte. É, uma obra de arte. Outro dia eu entrevistei alguém que está estudando no Sinhá Junqueira. Não entrevistei. Eu estava numa fila de açougue e chegou uma menina com o uniforme de lá. Aí eu comecei puxando papo, conversando, e a mãe estava me falando como é que hoje tá. Mudou. A diretoria que era em frente à escada, lembra? Lembro. Aquela sala tão temível, não é mais. Hoje a diretoria é onde existia, naquela época tinha, né? A dentista. Tinha um dentista Tinha um ali. dentista na escola para Lá tratar no dos canto. alunos. Lá no canto. Ali agora é a diretoria. É. Eu já fiquei chateado, eu falei, eu preciso Pô, visitar porque isso. eu passei lá recentemente, eu entrei. Vamos lá uma hora, Zé, vamos marcar, vamos eu ver. entrei. Nós matamos saudade em conjunto. E uma vez, o seu colega aqui da emissora me fez uma entrevista no jardim da coisa. O De Grande? Não. Cassone? Quem? Cassone? Não. Meu Deus do céu. Gilberto Abreu. Ah, o Gilberto, vixe. Gilberto é muito ligado nisso, professor de É. história, geografia. Gilberto. Ele é Nós muito fizemos uma entrevista lá no jardim do Sinhá Junqueira. É o lugar de memória. Agora, do programa. Você vê que é interessante. Uhum. Eu fiz terceiro e quarto ano lá. O primeiro e segundo ano, eu fiz numa escolinha perto da minha casa. Que a professora bateu. A senhora tem um filho? Tem. A senhora não quer levar na minha escolinha? A professora ia procurar aluno. Era numa esquina, uma casa antiga, ela teve autorização para fazer uma escola. Chamava Dona Maria Aparecida Correia. Na Eu Vila fiz Tibério. primeiro e segundo ano. Ai, que legal. Depois terceiro, ela não tinha terceiro, quarto ano, eu fui para o Sinhá Junqueira. Uhum. Eu tinha, acho que de 5 para 6 anos, quando eu tive o primeiro contato com leitura, com coisas. E era uma escola, tinha a igreja, tinha o salão paroquial ali. Isso. Aí funcionava uma escola, quem dava aula ali era a dona Zilda, mulher do seu Chico Câmara, que era do seu Chiquinho da farmácia ali. Do Chiquinho da farmácia? É. E aí eu entrei no meio do ano só como assistente. Eu não entendia nada disso, né? Eu sei que minha mãe e minhas irmãs contam isso, que eu cheguei em casa com o diploma na mão, dizendo, repeti de ano, fiz uma festa danada, uma coisa, olha aqui. Mas são tempos maravilhosos, né? Um tempo de outro tipo de educação. Que professores que nós tínhamos outra coisa, né? Outra coisa. E uma história engraçada é que a Dona Maria Aparecida Correia, professora, o Aparecida era com 2 P's. E o Correia tinha chapeuzinho, então... Tinha chapeuzinho. Eu fiquei muito desiludido quando caçaram o direito de usar crase. Crase. Não é crase, esquece, não é crase. Aqueles... O trema. A trema. A trema. Eu falei, vou falar linguiça. Trema não existe mais. Não existe mais, é um pecado. Eu achava tão bonito aquilo. É bonito. Não é? O U com trema era outra coisa. O trema era outra coisa, vixe. A leitura era diferente. Ô Zé, o médico, o nutrólogo, ele é um solitário? Ele age sozinho ou ele age com outros médicos? Não, importa outros muito médicos, a opinião de outras... Fundamental. Uhum. Quer dizer, por exemplo, lá no HC, o grupo de nutrologia tem psicólogo, psiquiatra, nutricionista. Você imagina que o grupo de cirurgia bariátrica tem o cirurgião, tem o endocrinologista, certo? E todo paciente que é operado, ele passa 1 ou 2 anos em tratamento e sendo investigada a causa. Porque você imagina o seguinte, um obeso mórbido, que come exageradamente, o que vai acontecer com ele quando você tirar o estômago e ele não conseguir comer?
para onde ele vai levar esse impulso que ele tinha antes que ele comia, certo? Ele precisa tratar isso antecipadamente para ser operado. Então, é fundamental a relação com outros profissionais. O gastroenterologista, o nefrologista. Nós temos uma relação muito boa. Uhum. Quais são os erros alimentares mais comuns que você vê hoje em dia? A primeira de tudo é a obesidade. É obesidade mesmo? Obesidade. As hiperlipemias, aumento de gordura no sangue. Uhum. E existe um grupo de doenças, Renato, que está aparecendo aí cada vez mais, que são chamados distúrbios de conduta alimentar, que é a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. A anorexia nervosa é uma situação, geralmente afeta mais mulheres na adolescência, em que ela para de comer. Simples assim? Simplesmente. E emagrece. Certo? Tremendamente. Mas aí é um processo de inanição por completo, né? Completo. A gente atende pacientes no HC parecendo aqueles pacientes de campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Coisa terrível, né? E tem a bulimia, que a pessoa come e vomita. Provoca o vômito. Ela mesmo provoca o vômito. E tem outros transtornos de conduta alimentar que são frequentes. E também é um grupo de doenças que tem que ser tratado não só pelo nutrólogo, mas aí entra especialmente o psicólogo e o psiquiatra. Rapaz. É mito. Vamos ver o que é mito aqui. Comer carboidrato à noite engorda mais do que o normal? Se eu comer Não um creio. prato de macarronada e for para a cama. Veja bem, se você comer o macarrão no almoço, provavelmente você vai gastar energia durante a tarde, etc. Se você comer à noite e deitar, você não vai gastar energia. Mas é o balanço de 24 horas ou 48 horas que vai ter influência. O jejum intermitente, por exemplo, é indicado para todo mundo? Eu posso fazer? Qualquer um pode fazer? Não deve fazer sem orientação. O jejum intermitente, o usual é entre o jantar e o café da manhã, que dá geralmente 10 horas ou 12 horas, certo? Agora, essa história de ficar 3, 4 dias sem se alimentar depende de orientação e tem colegas que adotam isso daí como método. Eu tenho alguma dúvida. Vitaminas em excesso já faz mal? As vitaminas chamadas hidrossolúveis vão todas para o esgoto, porque aumenta a concentração, você urina. O problema são as vitaminas que não são excretadas pela urina. Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Essas, em excesso, podem provocar problemas. Por fim, o seguinte, metabolismo, ele realmente desacelera depois dos 30 anos? Você diminui a necessidade energética não só pela idade, mas também porque você diminui a sua atividade, né? Mas o metabolismo basal diminui. Zé, obrigado pela aula. Eu que agradeço, bate-papo muito agradável. Muito legal, gostei muito. A gente precisa repetir isso aqui. Nós precisamos visitar o grupo escolar Sinhá Junqueira. Vamos. Quero ir com muito prazer lá. Faço questão da tua companhia lá pra gente ver. E lembrar que era assim, o seu Amâncio é do seu tempo ainda? Eu conheci o seu Amâncio. O seu Amâncio era um pouco maior que você, um negrão alto, bonito. Né? No meu tempo, o diretor era o professor Ferriani. Eu lembro do Ferriani, na minha época era o seu Léo. O Léo, eu não vou lembrar o nome dele. Eles iam de paletó e gravata. De paletó e gravata, era tudo, ixi. Tratei de dente ali. Zé, obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado de coração, muito obrigado. Adorei a conversa. Bate-papo muito bom. Muito bom mesmo. E muito obrigado também para você que nos prestigiou até agora. Nós ficamos por aqui, mas semana que vem nós estamos de volta. Até lá, tchau.